estamos nós mais uma vez. Aqueles que estão me vendo pela primeira vez, eu quero lhes dizer que aqui nesse canal, a primeira coisa que eu falo nessa época de pandemia é desejando-lhes saúde, saúde, saúde. Infelizmente nós ultrapassamos a marca dos 100 mil mortos e eu, como cristão, eu desejo a todas as famílias que perderam seus entes queridos força, consolo e também, amparo. Muito bem. Teve um vídeo meu que eu falei que eu desejava ser um dia alvissareiro. E hoje eu percebo que chegou esse dia. O alvissareiro é aquele que traz boas novas, boas notícias. E hoje eu quero falar sobre a dexametasona. Mas antes de falar sobre a dexametasona, eu quero lhe dizer uma coisa. Diante de uma nova doença, como a Covid-19, normalmente a equipe médica, os cientistas, os pesquisadores, eles não podem encontrar um novo medicamento, eles não podem desenvolver um novo medicamento para poder tratar essa nova doença. Porque isso leva muito tempo, você entende? Então o que eles fazem? Eles fazem aquilo que eu já falei em outros vídeos. Eles fazem o que a gente chama de redirecionamento dos medicamentos para tratar a Covid-19, ou seja, para tratar a nova doença. O que quer dizer isso? Os medicamentos que já estão no mercado são redirecionados para tratar essa nova doença. Mas é claro, isto é feito através de critérios, ok? E esses critérios se encontram aonde? Esses critérios normalmente se encontram na literatura científica. Por exemplo, na China, quando começou, então eles levantaram um número de medicamentos que podem tratar, vamos falar assim, que podem combater o coronavírus tipo 2, que é o nosso SARS-CoV-2, ok? Então, eles fizeram esse levantamento e encontraram uma gama de medicamentos. E esses medicamentos, então, são usados como sendo medicamentos experimentais. Só que aqui entra uma coisa importante, ok? Um ponto importante. Normalmente as pessoas me perguntam, Anicê, você que defende tanto a ciência, você então quer nos dizer que agora a gente tem que cruzar os braços, os médicos têm que cruzar os braços para poder esperar a ciência trazer um medicamento, para esperar os estudos controlados, randomizados para poder trazer o medicamento, para que nós possamos usar esse medicamento? Aí eu falo o seguinte, claro que não, não é assim. Por isso eu quero falar para você aqui, antes de eu abordar o assunto sobre dexametasona, eu quero dizer o seguinte, que em primeiro lugar, os medicamentos são redirecionados para poder tratar a nova doença. No caso aqui, é uma pandemia, é uma doença que está assolando quase que todas as nações, ok? Então, em primeiro lugar, eles vão fazer o levantamento desses medicamentos que podem aproximadamente combater o coronavírus. Isto, como eu já falei, se chama redirecionamento dos medicamentos. Quem faz isso também é a ciência. É isso que as pessoas não entendem. Os médicos, quando o médico, por exemplo, quer ver se esse medicamento trata, por exemplo, a Covid-19, ele vai se basear em quê? Em alguma coisa teórica, em alguma coisa prática teórica também. Porque ele entra na literatura científica, Porque ele vê que existe sim dados científicos que apontam, por exemplo, que tal medicamento trata, vamos dizer assim, o coronavírus. Que não seja esse tipo 1, que não seja esse tipo 2, por exemplo. Você entende? Pode ser o SARS-CoV-1, ou seja, aquele que foi antes desse 2. Você entende? Então, é isto que é feito. E aí, então, eles fazem esse levantamento e eles começam a tratar. Só que preste bem atenção, o fato de você pegar um medicamento, que está ali com critério, e pegar esse medicamento, colocar num protocolo médico e começar a tratar uma nova doença, não quer dizer que há eficácia. Como é que você vai saber que realmente aquele protocolo que você está usando, que o médico está usando, tem eficácia contra essa doença nova? Através de um estudo, que a gente chama de estudo clínico controlado randomizado, que é um estudo, na verdade, que é padrão ouro na farmacologia clínica, padrão ouro no tratamento medicamentoso, ok? Claro, um estudo bem conduzido. A Universidade de Oxford, quando eu falo Universidade de Oxford, eu quero que você entenda o seguinte, é uma das melhores universidades que nós temos no mundo. Só para você entender, num dos rankings
vamos falar assim, o ranking das universidades mundiais, 3 anos consecutivos a Universidade de Oxford ficou em primeiro lugar. Você entendeu agora? A medicina mundial, hoje, tem a influência da Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford é uma universidade que tem séculos de vida, ok? Agora, repare bem, quando você fala de medicina, por exemplo, medicina baseada em evidências, você está, na verdade, de uma maneira explícita até se referindo exatamente a essa universidade, ok? Então, eu estou te falando de uma universidade boa que, em março desse ano, vai fazer o maior estudo, tá? O maior estudo clínico controlado randomizado, que eles vão denominar de recovery. Recovery que quer dizer recuperação. Mas, na verdade, recovery é como se é um tipo de acrônimo. Recovery, se você vir aqui, eu escrevi em inglês aqui, quer dizer o quê? Quer dizer o ensaio, né? O ensaio da avaliação randomizada da terapia na Covid-19. Ou você pode dizer do tratamento na Covid-19. É isso que quer dizer recovery. Eu gosto porque quer dizer recuperação. E tudo que nós queremos é ter a recuperação dos pacientes que têm Covid-19. O que eles fizeram nesse maior... Desde que nós temos no mundo estudo controlado randomizado, é o maior de todos os estudos controlados randomizados que tivemos aqui. Esse estudo estuda o quê? Ele primeiramente estuda hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir, ritonavir. Lopinavir e ritonavir é um antiviral composto que é contra a AIDS, né, que é para tratar a AIDS. Também teve outro medicamento, se não me engano, tocilizumab, que é um medicamento anti-inflamatório, um biológico, ok? Eles também estudaram dexametasona e também estudaram o plasma convalescente. O que é plasma convalescente? Os pacientes que se recuperaram da Covid-19 e que têm anticorpos, esses pacientes normalmente coletaram, né, o sangue desses pacientes para poder, num futuro, vamos falar assim, aplicar o plasma, retirado desse sangue, aplicar o plasma nos pacientes que têm Covid-19. Eles estão estudando tudo isso. No que diz respeito à hidroxicloroquina, eles pararam o estudo porque disseram que realmente não havia eficácia, né, nos pacientes. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre a dexametasona. Por que eu quero falar sobre a dexametasona? Você vai entender. O coronavírus, nós temos esse coronavírus que é o SARS-CoV-2. E também temos outros coronavírus antes desse. Vou te dar aqui um exemplo. O coronavírus que da síndrome respiratória do Oriente Médio. É um coronavírus que provoca essa síndrome, ok? Esse coronavírus, essa síndrome, normalmente quando ela está em estágio avançado, ela tem uma viremia. O que quer dizer isso? Um aumento, né, dos vírus, né, do coronavírus no sangue. Isso quer dizer que se você usar a dexametasona, na verdade você vai aumentar a proliferação do vírus. Então, por exemplo, a CDC dos Estados Unidos, né, eles simplesmente não recomendam o uso de glicocorticoides na MERS, ou seja, na síndrome respiratória do Oriente Médio. Eu percebo que muitas pessoas não estão falando sobre esse resultado importante que nós tivemos da dexametasona. Em primeiro lugar, a dexametasona é um medicamento barato. Não, estou falando sério. É muito mais barato usar uma dexametasona do que, por exemplo, uma hidroxicloroquina ou uma ivermectina. É verdade. Então, repare bem. Eles conseguiram, nesse estudo, demonstrar que os pacientes que estão sob ventilação mecânica têm uma grande recuperação. Você entende? Ou seja, eles reduziram a mortalidade desses pacientes. Os pacientes que estão usando de uma maneira suplementar oxigênio, não por ventilação mecânica, esses pacientes, por exemplo, também tiveram um efeito positivo. Mas não tal como, por exemplo, os pacientes que estão sob ventilação mecânica. Também eles demonstraram que os pacientes que não estão usando oxigênio suplementar e também não estão sob ventilação mecânica, esses pacientes, na verdade, não tiveram nenhum resultado positivo. Além do mais, parece que pioraram. O que quer dizer isso? Preste bem atenção. A dexametasona, prednisona, entendeu? Betametasona, hidrocortisona. Esses medicamentos são os glicocorticoides ou os corticosteroides, ok? Esses medicamentos são imunossupressores. Você entende? Por exemplo, eles usaram dexametasona 6mg. A dexametasona 6mg, ela, na verdade, equivale a 40 mg de prednisona.
Eles usaram essa dexametasona por 10 dias nesses pacientes, ok? Uma vez ao dia. Só que preste bem atenção no que eu vou te falar. Se você usar esse medicamento, segundo o estudo, claro, na fase inicial da Covid-19, você piora o paciente. Então, quando é que tem que ser usar esses medicamentos? Na fase moderada a, vou falar assim, moderada a grave. Ou, vamos falar assim, na fase crítica. Por quê? Porque normalmente nós percebemos o seguinte, qual é a diferença? Você viu que eu falei da MERS, né? Da síndrome respiratória aguda, da síndrome respiratória do Oriente Médio. Qual é a diferença entre a MERS e a Covid-19? É que, olha só, na MERS, você tem um aumento de vírus, enquanto a doença piora o paciente. Mas aqui, na Covid-19, às vezes o paciente pior, você não detecta até o coronavírus. Sabia? É isso que acontece. Então você tem, muitas vezes o paciente está pior, está ruim, mas tem uma redução de vírus, por exemplo, no sangue. Por quê? A Covid-19, então, ela provoca uma hipercitonemia, ou seja, ela aumenta, né? Ela provoca o que a gente chama de tempestade de citocinas no sangue. E as citocinas, claro, na inflamação, elas vão fazer muitos efeitos inflamatórios. Então, repare bem, isto acaba provocando vários eventos, até eventos de coagulação, você entende? E aí você tem uma exacerbação do sistema imune. O que é que a dexametasona vai fazer, ou o glicocorticoide, ou o corticosteroide, se você quiser falar? O que a dexametasona vai fazer? A dexametasona, ela vai exatamente impedir essa hiperexcitação do sistema imune. Ela vai impedir essa hiperação, vamos falar assim, das citocinas. Por isso, a dexametasona recupera os pacientes em estágio crítico. Você entende? E isso é muito bom. Porque, olha só, se na MERS você não podia usar glicocorticoides e que agora na Covid-19 você pode usar glicocorticoide, é perfeito. O que na verdade não se pode, claro, por enquanto, porque eles não fizeram um estudo em ambiente ambulatorial. Mas pelo menos a gente sabe no estudo que na fase inicial não é bom você usar os glicocorticoides. Por quê? Porque na fase inicial você precisa do sistema imune para poder atacar o coronavírus. Você entende? Se você usar a dexametasona antes, você reduz o sistema imune e aí você então vai proliferar com certeza o coronavírus na fase inicial. Então repare bem, uma coisa mais interessante ainda sobre o tratamento da dexametasona é que quando você usa a dexametasona nesses pacientes que são aproximadamente os 1 a 5% dos pacientes que são realmente muito críticos, você consegue recuperar esses pacientes numa percentagem muito boa, muito significativa. E hoje é o único tratamento, vamos falar assim, carimbado, né, da Covid-19. Você entende? Outra coisa que eu vou lhe falar, interessante. Durante esses 10 dias, com 6 mg de dexametasona, você quase não tem os eventos adversos da dexametasona. O seguinte, normalmente você vai ter um aumento de glicose assim, né? Mas os médicos podem controlar isso. Então, os pacientes diabéticos, claro que os médicos vão ter maior atenção, maior monitoramento, vamos falar assim, nesses pacientes. Mas normalmente aqueles efeitos colaterais que são conhecidos dos glicocorticoides, durante esses 10 dias com 6 mg de dexametasona, quase não são vistos. Se tem, são muito poucos. Você entende? Beleza? É isso que é muito bom. Além do que eu falei para você agora, que é um medicamento muito, muito, muito barato. Ok? Só para lhe dizer uma coisa. Na medicina, ou vamos falar assim, na saúde, o estudo que, na verdade, vamos falar assim, é o top linha, que a gente chama de evidência 1A. Né? É assim que é chamado. Se alguém falar para você que a evidência 1A é o estudo controlado, randomizado, é porque a pessoa não está dizendo o que é correto, sabe? A evidência 1A diz respeito a uma revisão sistemática, ou ainda a gente chama de meta-análise, ou seja, os estudos já foram feitos. Então, os pesquisadores vão fazer uma pesquisa na literatura, levantando vários estudos normalmente robustos, que são normalmente, né, em grande quantidade, os estudos controlados randomizados, ok? E nessa meta-análise,
que a gente vai chamar de evidência 1A, eles vão ver o que realmente, vamos falar assim, é aceito dentro da normalidade dos estudos controlados randomizados. Eu vou ler aqui um estudo meta-análise que foi feito, que é uma evidência, a maior evidência que nós temos na ciência. Olha o que eles falam na conclusão, só para você entender. Eles dizem o seguinte: as evidências desta revisão sistemática e meta-análise sugerem que os glicocorticoides, ou seja, no caso aqui, a dexametasona que foi vista, né? Os glicocorticoides provavelmente reduzem a mortalidade e a ventilação mecânica em pacientes com Covid-19 grave. Olha que coisa maravilhosa. Aí eles vão dizer o seguinte: o Remdesivir provavelmente reduz o tempo de internação hospitalar. Você reparou? O Remdesivir foi aceito também nos estudos controlados randomizados. Porém, ele apenas reduz o tempo de internação hospitalar. Mas o glicocorticoide, a dexametasona, ela reduz a mortalidade. Olha que coisa maravilhosa. E de uma maneira significativa. Aí eles continuam. Os efeitos da maioria das intervenções medicamentosas são atualmente altamente incertos. Então, qualquer outro medicamento que é usado é altamente incerto. E não existe nenhuma evidência definitiva de que outras intervenções, outros protocolos, por exemplo, resultem em benefícios e danos importantes para quaisquer resultados. Eu acabei de dizer para você, como alvissareiro, nós temos um medicamento que é barato. Esse medicamento que é barato, tá? Esse medicamento está realmente reduzindo a mortalidade e muitos médicos estão recuperando muitos pacientes que estão sob ventilação mecânica através do uso simplesmente da dexametasona, ok? Um grande abraço. Hoje eu fui alvissareiro. Lembrando, por favor, distanciamento social, isolamento social quando você puder, ok? Use máscaras, evite aglomerações, ok? Eu estou falando isso por você, pelos teus entes queridos, pelas pessoas indiretamente que você de repente pode contaminar ou de repente que podem te contaminar também, ok? E logo logo nós teremos, além de mais tratamentos, teremos vacinas. Um grande abraço. Até a próxima.